Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Olha, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui com os irmãos e compartilhar a palavra de Deus nesse momento, nesse culto e nesse tempo importante para a vida dessa igreja. É uma bênção poder estar com você nessa noite. Trago um abraço lá das bandas de Itaipu. Lá tá frio, gente. Rio de Janeiro é um negócio, né? Rio de Janeiro é um negócio espetacular. Eita, você não sou Érico, não. Não, brincadeira. Ele é muito grande, gente, não é não? Já nasceu grande. Como é que nasceu daquele tamanho, Jesus? Mas lá fica mais frio. O Rio de Janeiro é assim, né, gente? A gente tem um calor maior do que qualquer parte do Nordeste em algum momento e consegue ter um friozinho também. Basta a temperatura cair e a frente fria chegar. Mas é uma bênção estar aqui com você nessa noite e eu queria compartilhar a palavra do Senhor para a gente meditar. Livro de Gênesis, capítulo de número 45. E eu quero ler com você do verso 1 até o verso de número 15. Tendo a certeza que você é profundo conhecedor desse texto, quer seja pela leitura das Sagradas Escrituras, quer seja pela novela da Rede Record. Você já viu a história de José. Gênesis 45, a partir do verso 1. Aqui está ótimo. Tá bom, tá ótimo. Todos acharam? Diz assim o texto. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou.
E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Somente até aqui. Vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Deus querido, bendizemos o teu nome nesta noite e te agradecemos por tudo o que tu tens feito em nossas vidas. Ainda mais um pouco nós te pedimos, derrama graça sobre nós, de tal forma que a tua palavra fale profundamente ao nosso coração nessa noite. Ela nunca volta vazia. Ela sempre cumpre o objetivo pelo qual ela é enviada, e nós te pedimos que hoje não seja diferente. Que mais uma vez o Senhor possa falar ao nosso coração. No nome de Jesus. Amém e amém. Que passagem linda, irmãos. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu penso que momento sublime. Fico imaginando, não sei se você também, quão alto fora o choro de José. 22 anos se passaram desde a última vez que José havia visto seus irmãos. 22 anos. Essa é a terceira vez que José chora. Desde a primeira vez que ele chorou, ele vem perdendo o controle das suas emoções e dos seus sentimentos pelos seus irmãos. O efeito vem acumulando dentro do seu peito. E o que é o estopim desse momento aqui em que nós lemos foi a fala do seu irmão Judá, no capítulo 44, finalzinho dele. Quando Judá faz uma confissão de sua culpa e da culpa de seus irmãos contra esse irmão mais novo, sem saber que estava falando para o próprio José. Ele diz que eles cometeram, você deve lembrar, né? Obviamente, se não for pela leitura bíblica, pelo canal 13 da Record, você lembra que depois que os irmãos de José que José se deu a conhecer a seus irmãos, ele vive um misto de sentimentos no seu interior. E aí, então, ele arma uma certa cilada para que seus irmãos deixassem Benjamim lá no Egito. Ele bota uma taça no meio do saco de grãos para acusá-los de roubo. E quando os irmãos ouvem que, olha, o mais novo vai ter que ficar até que vocês façam reparação disso e vocês tragam o pai de vocês de volta, depois eu vou pedir só para trocar aqui, né? Que ele está descendo, tá aqui. Ele não é convertido, não, ele não quer ouvir a mensagem hoje. São os altos e baixos da vida de José. Você vai trocar isso aí. E quando então como eu estava dizendo, ele diz que Benjamim precisa ficar lá, Judá irrompe numa reclamação, numa tristeza enorme. Ele diz, olha, se você fizer isso, meu pai vai morrer. Porque há muito tempo atrás nós já fizemos uma perversidade muito grande com o nosso pai. Nós dissemos que o nosso irmão mais novo morreu. E não temos mais condição de fazer nosso pai ser submetido a outro sentimento desse. E quando então Judá confessa a sua culpa, é demais para José.
Foi forte demais até mesmo para José suportar. E ali você lembra, José não podia mais continuar forçando a si mesmo a fazer um papel fingido. Sua verdadeira identidade precisava vir à tona de debaixo daquele verniz egípcio que José tinha adquirido. E, portanto, tudo quanto havia de irmão, tudo quanto havia de filho, tudo quanto havia de hebreu em José vem à tona naquele momento. E agora estava José ali, desnudando sua alma, beijando e abraçando seus irmãos. Pode deixar, eu acho que eu fico com ele na mão mesmo aqui, sem problema. Absoluta, fico sim. Vocês só vão me ver trocando a folha de papel de lugar, sem problema nenhum. E agora, irmão, José estava ali, desnudando sua alma, beijando e abraçando os seus irmãos no mais puro e verdadeiro gesto de perdão, depois de tudo o que passara na sua vida. E eu queria começar a mensagem nessa noite, perguntando a você: você lembra quando foi a última vez que teve que perdoar alguém por uma ofensa muito grave? Foi fácil perdoá-la? Sob tais circunstâncias semelhantes à de José, foi vendido pelos seus irmãos, passou por um problema enorme no Egito, 13 anos de sofrimento longe da casa de seu pai, desde que seus irmãos o venderam, até o momento em que ele se tornou governador no Egito. Fora isso, mais 9 anos, porque 7 anos de fartura se passaram e eles estavam no 2º ano de escassez. 22 anos sem ver a sua família, sem saber notícias de seus pais, por causa do ciúme e da perversidade de seus irmãos. Sob uma circunstância similar, você teria condições de dizer que é fácil perdoar? Olha, irmãos, a pergunta procede, e eu quero dizer para vocês por 2 motivos. Primeiro, porque perdão é um tema fundamental nas Escrituras. Segundo, porque nessa noite a gente está falando de família. E eu queria falar sobre o tema o perdão na família. Porque as pessoas que são mais próximas de nós, geralmente, são as que nos mais fazem sofrer e são também as que experimentam maior sofrimento da nossa parte. A família tem essa ambiguidade. É o lugar aonde o amor impera, mas aonde as maiores mágoas e os maiores ressentimentos podem ser construídos. A família, ela é o primeiro grande projeto instituído por Deus, logo após a criação do homem. Ele cria a mulher, ele ordena que eles tenham filhos e estabeleçam uma família. Ela é tão importante que quando Deus resolve terminar com aquela geração corrompida por causa do pecado, naquela geração do dilúvio de Noé, ele preserva a família de Noé para a reconstrução de toda uma humanidade, de todos os povos. É na família que nós vemos a grande beleza da vida, ela nos ensina os primeiros passos, ela nos faz... pode ser, na maioria das vezes, tratando de cristãos, que ela seja a primeira grande escola de virtudes da vida cristã. É na família que a gente aprende, sobretudo, os conceitos de ética e os princípios do reino de Deus. Mas é também na família, irmãos, que nós podemos ver os atos mais atrozes que tem na Bíblia. E a Bíblia é fantástica e é a palavra de Deus porque ela não nos priva de ver a realidade. Famílias muito bem-sucedidas, famílias justas, famílias bem ordenadas e equilibradas, quando Neemias volta para reconstruir a cidade de Jerusalém.
a sua estratégia usa famílias. Bem orientadas, organizadas, preparadas, famílias. Porque ninguém defenderia a parte referente à frente da sua casa como a própria família. Você deve conhecer, existe um mote, um slogan daquele ministério Desperta Débora. Mães de joelho, filhos de pé. Porque ninguém ora por um filho como uma mãe. Mas é também na família que nós vemos na Bíblia as piores coisas acontecendo. É no seio da família de Adão e de Eva que Caim mata seu irmão, assassina Abel. É na família do rei Davi que Amnon, meio-irmão de Tamar, a violenta, a estupra, e posteriormente é assassinado pelo seu meio-irmão Absalão. Essa ambiguidade que existe, contudo, na vida de José, ela é atravessada por uma coisa que nós chamamos de perdão. E a pergunta procede porque, via de regra, irmãos, perdoar é difícil. Eu não sei se você sabe, mas a palavra perdoar, o verbo perdoar, vem do latim perdere, que significa literalmente perder. Isto é, abandonar o direito de reivindicar o que de direito. O dicionário Ruais diz que perdão é remissão de pena, ofensa ou dívida. Induto, ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou obrigação por quem competia exigi-lo. A Bíblia também trata e traduz diversas palavras por perdão, mas todas as palavras possuem como significado original, percebam, perdoar, cobrir, levantar, deixar ir, ser gracioso com, soltar, desatar. Logo, perdoar é um ato humano da alma mediante o qual a pessoa ofendida permite que o seu ofensor fique livre, esquecendo-se então da ofensa. Mas é bem verdade que é mais fácil falar sobre perdoar sobre perdão do que ter alguém para perdoar. Essa é uma frase de C.S. Lewis. Ele diz que é fácil falar sobre o perdão até que você tenha alguém para perdoar. Amar a todos é fácil. Difícil é amar o inimigo, quem nos persegue. Alguém disse com muito sarcasmo, eu amo a humanidade, o que eu não suporto são as pessoas. A gente tem essa ambiguidade dentro de nós quando se trata de perdão. Queremos o bem da humanidade, mas temos dificuldade de perdoar, muitas vezes, aqueles que estão dentro de casa e que são mais próximos de nós. O perdão, irmãos, interpessoal é uma atitude moral na qual uma pessoa considera abdicar do direito ao ressentimento, julgamentos negativos e comportamentos negativos para com a outra pessoa que a ofendeu injustamente e, ao mesmo tempo, nutrir sentimentos imerecidos de compaixão, misericórdia e, possivelmente, amor para com o ofensor. Existe um psiquiatra alemão, Gerald Jampolsky, formado pela Stanford Medical School em 1975. Esse homem não é cristão, mas ele tem uma concepção de Deus, e ele escreve um livro chamado Perdão, Cura para Todos os Males. E no seu livro ele diz que perdoar significa ver a luz de Deus em todas as pessoas, independentemente de como se comportem. O que precisamos, via de regra, perdoar nos outros pode ser algo que está em nós mesmos e ocultamos da nossa consciência, daí, às vezes, ser tão difícil perdoar. Sobre os casamentos, ele diz que as melhores relações conjugais são as que são construídas sobre o alicerce do perdão.
porque não há casamento que não necessite de perdão. E ele conclui dizendo que não perdoar é decidir sofrer, mas o perdão é o melhor de todos os agentes de cura, porque perdoar é renunciar a toda vã esperança de um passado melhor, para realisticamente se obter um presente e futuro melhores. Santo Agostinho, que todos nós conhecemos bem acerca do perdão, ele escreve que a lei divina exige, deve o homem amar a Deus, a si mesmo e ao próximo, e dentre os elementos humanos próprios da vida para essa relação, existe o perdão. Deus nos perdoou e devemos perdoar uns aos outros. O próprio Jesus, irmãos, perdoou seus exatores e o povo que o condenou. Você lembra disso? Lucas relata isso no capítulo 23, quando Jesus estava no Calvário e disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, numa clara demonstração de misericórdia. Mas voltemos ao texto em questão e sobre o que esse tema versa. Estamos no momento em que José se dá a conhecer aos seus irmãos. Esse foi a leitura que fizemos. José, depois de 22 anos, não aguentando mais aquele sentimento que fora despertado pelos seus irmãos, agora se dá a conhecer aos seus irmãos. Pede que todos os funcionários egípcios saiam e ele chora, um choro tão alto que se ouve em várias dimensões daquele lugar. O choro de José. E esse choro é certamente o lançar para fora, a explosão de uma sucessão de eventos que aconteceram durante esses 22 anos. Você lembra? José tinha 17 anos quando os sonhos e as visões começaram a acontecer na sua vida. Por conta dessas coisas e de uma aparente presunção de sua parte, seus irmãos enciumados cogitaram matá-lo. Você lembra? Ele estava dentro de um buraco, dentro de uma fossa, um poço, enquanto seus irmãos decidiam se matavam ou não. E Rúben se afasta e quando volta, o menino não está lá. Ele fica desesperado, dizendo para os demais: o que vocês fizeram? Ele é aquele que está tentando livrá-lo da morte. Mas eles terminam por vendê-lo para uma caravana de ismaelitas que ia para o Egito. E depois mentem a seu pai, infligindo grande dor a Jacó, dizendo que um animal o havia despedaçado. No Egito, você lembra, José chegou à casa de Potifar, onde rapidamente alçou ao posto de governança, mas por vingança infame da mulher de Potifar, acabara preso no cárcere. Na prisão, José demonstra fidelidade, honestidade, competência e misericórdia aos seus exatores e também aos apenados que estavam com ele, mas acabou tendo sido esquecido lá no fundo do calabouço por muitos anos, até que fosse lembrado por aquele copeiro durante o sono do faraó. Chamado ao palácio, ele interpretou o sonho de Faraó. Você lembra do sonho? 7 vacas gordas que pastavam do lado do rio Nilo, de onde de repente, de dentro do rio, saíam 7 vacas magras que devoravam as gordas. E José então interpreta o sonho do Faraó dizendo: são 7 anos de fartura que haverá sobre a terra, mas 7 anos de escassez tão grande que destruirá inclusive a fartura. E aí, José traça um plano maravilhoso e apresenta ao faraó, sem nenhuma pretensão de ser ele o homem colocado ali, mas o faraó reconhece em José excelência e capacidade para cumprir aquele plano logístico, administrativo,
É preciso construir silos para guardar a quinta parte de cada parte da produção para suportar o tempo de escassez. E assim o Egito se torna uma superpotência naquela época, vendendo alimentos para o mundo, e aos 30 anos de idade, os sonhos começaram aos 17, e aos 30 anos, 13 anos depois, do governo do cárcere, José sai para o mais alto posto da nação, ficando atrás apenas de Faraó. Em 24 horas, Deus muda a realidade de 13 anos da vida de José. Desse ponto até o momento em que nós estamos, mais 9 anos. 7 anos de grande fartura, 2 anos de escassez. Nesse ínterim, José teve 2 filhos. E esses 2 filhos se chamaram, respectivamente, Manassés e Efraim, filhos que ele teve com Azenate, filha do sacerdote On. E ali ele estabelece a sua vida, não mais lembrando de seu passado, não mais lembrando de 22 anos de história pregressa, de história para trás, de sofrimento para trás, que tinha ficado até o dia em que seus irmãos desceram de Canaã para o Egito para comprar comida no período da fome. Começava aí. O grande desafio, a grande e maior luta de José com seu próprio interior. Pode imaginar? 22 anos depois, ele bate de frente com os camaradas, seus irmãos, que tinham feito toda aquela perversidade com ele. Que tipo de sentimento no coração de José? Talvez um misto de sentimentos e possibilidades de vingança. E certamente agora José experimentava o maior desafio de toda a sua vida: perdoar os seus irmãos. Maior do que o medo que ele sentiu no poço quando seus irmãos cogitaram matá-lo. Maior do que a indignação, imagine, a indignação de ter sido vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Maior do que a tentação da qual ele fugira diante das sedutoras investidas da mulher de Potifar. Maior do que a tristeza de sofrer injustamente a sentença de ver o sol nascer quadrado por 13 anos. Cara preso injustamente. Maior do que a ingratidão recebida pelo seu amigo, que ele ajuda a restaurar a sua função no palácio, mas que acaba esquecendo dele por mais 2 anos dentro da cadeia. E só se lembra porque o faraó precisa. Maior, irmãos, do que o desafio de organizar o maior feito logístico da época na construção de silos para o abrigo de grãos e na gestão de pessoas, suprimentos e obras, já visto desde a construção das pirâmides. Desafio muito maior. Agora José se via diante, que era perdoar aqueles que haviam, com suas ações motivadas por ciúmes, lhe afastado do seio da sua família e do convívio com os pais queridos que tanto o amavam. Coisa fácil de fazer, irmãos? Não. Talvez você que esteja aqui ouvindo nessa noite esteja também se perguntando ou pensando: a minha história é semelhante à de José. Puxa, Luiz, como você descobriu que a minha história é semelhante à de José? Estatisticamente falando,
O maior índice de violência sexual é realizado com pessoas próximas, com familiares. A maior parte dos abusos sexuais é realizado dentro de casa, em grande parte das famílias. Isso produz marcas profundas na vida das pessoas que são acometidas por esse tipo de violência. Porque as pessoas que mais deviam amá-la foram pessoas que violentaram e quebraram a sua confiança. A família é uma bênção, mas às vezes é dentro da família que nós desenvolvemos as maiores feridas da vida. José não foi diferente dessa realidade, a sua história. Mas uma pergunta precisa ser respondida nessa noite. Como José conseguiu superar a amargura do desprezo e o ressentimento por tudo que seus irmãos fizeram com ele e realizar aquele beijo do perdão e da reconciliação que o final do texto nos diz? A resposta que eu encontro, irmãos, é apenas uma. É porque na história de sua vida José conseguiu reconhecer a providência de Deus como fonte de todas as suas virtudes, conquistas e superações. E eu digo isso baseado em 3 fundamentos e 3 argumentos. Em primeiro lugar, José reconhece a providência de Deus como fonte da sua superação quando ele bota o nome do seu primeiro filho. No capítulo de número 41, versículo de número 51, o texto diz que ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Olha que negócio interessante, gente. Manassés deve nascer aproximadamente no final do período de 7 anos, ou no início do período de 7 anos, em algum momento, naquele período de fartura. José casa com Azenate, depois que ele vai para o palácio, ele tem 30 anos, e ele vai ter 2 filhos. O primeiro é Manassés. E olha que coisa interessante. Nesses 2 filhos, ele não dá nome egípcio às crianças. Ele dá nome hebreu. Manassés e Efraim são nomes hebreus. Em alguma medida, isso já é uma demonstração de algo superado no seu interior, mas o nome é emblemático, porque Manassés significa literalmente fazer esquecer. Ele vem da raiz da palavra hebraica nashá, que significa esquecer, esquecimento. Matthew Henry diz que o nome do primeiro filho de José demonstra que ele entendeu que Deus lhe deu a providência para que esquecesse a sua desgraça. Bruce Waltke diz que em seu primeiro filho, José louva a Deus por livrá-lo dos sofrimentos que lhe foram infligidos por sua família em Canaã. De modo significativo, ele dá nome aos seus filhos hebraicos. Significa dizer que ele não esqueceu da casa de seu pai. Do contrário, não teria reconhecido seus irmãos e vivido o conflito que agora ele estava vivendo no texto que nós lemos. Mas significa dizer que José esqueceu do sofrimento associado com a casa de seu pai. José supera e pode abraçar os seus irmãos e perdoá-los, porque José já havia reconhecido a providência de Deus sobre a sua vida, o que fica evidente no nome do primeiro filho. Deus me fez esquecer do sofrimento associado com a casa do meu pai, do sofrimento que tive na casa do meu pai. Gente, às vezes as pessoas perguntam para a gente:
pastor, professores de escola dominical, disseram assim, mas como é que é esse negócio de perdoar? A gente, para perdoar, tem que esquecer, mas não dá para esquecer, claro que não. A gente não recebe uma amnésia quando a gente perdoa. Não significa dizer que você não vai se lembrar, possivelmente, do evento que gerou algo em você, mas significa dizer que o perdão, ele traz o sofrimento e a dor associada àquilo que aconteceu. O perdão, ele funciona como uma cicatriz. A ferida não está mais aberta, mas você sabe que um dia esteve ali, só que não sente mais dor. E essa foi a bênção que José experimentou na sua vida e que fica evidente no nome do primeiro filho. Deus me fez esquecer do sofrimento da casa do meu pai. Não fez esquecer do meu pai. Não fez me esquecer dos meus irmãos, porque agora eu os estou vendo ali e essas coisas estão voltando para mim, mas Deus me fez esquecer do sofrimento associado a isso. José acreditava a Deus, a providência de ter lhe dado a bênção de conseguir olhar para o seu passado sem vergonha, sem culpa e sem dor. Eu não sei você que está aqui nessa noite, mas é possível que você ainda olhe para o seu passado, para algo que te fez muito mal, com culpa, com vergonha, ou ainda você olhe com dor. É claro que isso não é um assunto para eu tratar, isso vai cair no colo de pastor Bruno. Né, irmãos? Eu estou aqui hoje só para levantar o problema. Instrumento da resolução, quem sabe será ele, como mediador desse conflito, dessa tristeza, dessa necessidade do perdão. Porque é isso que Deus faz com a gente, nos coloca para tratar mesmo disso. Mas quem sabe você que está aqui nessa noite não é alguém que ainda tem vergonha de alguma coisa que te aconteceu lá atrás? Ou mesmo ainda olha para algum evento lá atrás com dor no seu coração. E quem sabe essa não é a noite que talvez você precise sair daqui como José, experimentando a bênção de esquecer do sofrimento associado a tudo que aconteceu, da vergonha e da culpa. Olhar para frente, tendo a convicção de que Deus te livrou de tudo isso, de que Deus te deu vitória sobre essas coisas e que é preciso deixar o passado para trás para viver o seu presente e construir o seu futuro. O segundo motivo pelo qual eu digo que a resposta é que José reconheceu a providência de Deus como fonte das suas virtudes e conquistas, está no nome do segundo filho. Capítulo 41, verso 52. Ao segundo filho chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Ou seja, José reconheceu a providência de Deus também como fonte do seu crescimento. As circunstâncias que ele viveu foram dolorosas, foram tristes e nada muda a responsabilidade moral de seus irmãos, mas aquilo foi impulso na vida de José. José olha e enxerga que foram aquelas adversidades, aquelas circunstâncias que o tornaram quem ele era e fizeram alcançar o que ele tinha alcançado. É interessante que o nome Efraim deriva do verbo fará, que significa frutífero, fecundo. E aqui o verbo no hebraico está no dual, significa dizer que é fecundidade para caramba, é frutífero a beça. É provável que Efraim tenha nascido no final do período dos 7 anos de fartura, que José está governando o Egito. E ele vê aquele negócio todo.
Ele olha para a sua história, e agora ele olha para mais 7 anos que ele já está ali governando o Egito, e ele vê no que ele tem transformado o Egito. E ele bota o nome do segundo filho: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. O seu Norman Champlin diz que os nomes dos filhos de José foram dados de acordo com a situação dele como provedor no Egito. Manassés, que significa aquele que faz esquecer, porque os 13 anos de servidão e aprisionamento no Egito eram coisas do passado, e agora ele tivera início uma nova vida. Efraim, contudo, quer dizer frutificação, porquanto nasceu no período da abundância, onde se produziu bastante para salvar milhares e milhares de pessoas da fome ameaçadora. E ele conclui dizendo: a fome pessoal de José tinha terminado. Agora ele estava desfrutando abundância, porque o Senhor estava com ele. José reconhecia que Deus tinha pego todas aquelas circunstâncias adversas da sua vida e transformado positivamente. E agora José tinha crescido. Ou seja, ao invés de olhar para a desgraça, ao invés de olhar para o ressentimento, ao invés de olhar para a mágoa, ao invés de olhar para a tristeza, ao invés de olhar para a autojustificação, para a autopiedade, José conseguia olhar para Deus e ver o que Deus fazia por meio de toda aquela história passada dolorosa. Deus construiu uma coisa nova. E por fim, em terceiro lugar, José reconheceu a providência de Deus como fonte do seu protagonismo na história do seu povo. Olha o que diz o capítulo 45 que nós estamos lendo, os versos 5, 6, 7 e 8. José diz assim para os seus irmãos, eu acho esse texto fantástico, ele diz assim, agora, pois, não vos entristeçais nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá. Olha só, fica triste não, porque vocês foram mau caráter comigo, porque vocês me venderam para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Vocês estão pensando que vocês estavam fazendo mal, mas era o bem de Deus. Era Deus que estava me trazendo adiante de vocês, porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5. Em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão. Deus me trouxe aqui para manter vocês vivos na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Russell Norman Champlin diz que foi o Espírito Santo quem enviou José de antemão. Seus irmãos também tinham servido de instrumentos, embora não para o bem, perceba, mas em tudo houvera uma missão divinamente determinada. A providência fora a força impulsionadora, mas embora o poder divino estivesse guiando e arranjando as coisas, isso não eximia os irmãos de José de sua responsabilidade moral. Não, os irmãos de José tentaram fazer o que era ruim. É verdade. Isso não é uma desculpa para os irmãos de José, isso não é uma desculpa para o sofrimento. Contudo, o poder de Deus transformou isso em preservação da vida. Assim é a graça de Deus, diz Champlin, e o poder por detrás de todos os seus atos e decretos. José foi levantado para salvar da fome aquela região do mundo. E com uma mente nobre agora, a ira dá lugar a um desejo para perdoar e esquecer. Os irmãos de José tinham sim um intuito de destruir a sua vida,
mas Deus, o intuito de reverter esse curso, salvando não só a vida de José, mas muitos milhares, quiçá milhões de vidas através de José. Por isso José repete por 3 vezes: não foram vocês que me enviaram para cá, mas foi Deus que na sua soberania até permitiu que isso acontecesse comigo, a fim de que eu pudesse ser introduzido no Egito. Por muitas vezes, irmãos, nesse exílio e no sofrimento que José passou ao longo de todos esses anos, José deve ter se consolado apenas com uma certeza de fé: certamente Deus está no controle de todas essas coisas e isso não vai terminar desse jeito. Talvez esse tenha sido o único alimento da vida de José durante todos aqueles anos. Saber que era inocente diante de Deus e que Deus tinha um plano e um propósito para a sua vida. Ele podia ver a mão de Deus atuando em todos os acontecimentos. E foi isso que José, de fato, experimentou na sua vida, a despeito de todo e qualquer sofrimento. Eu quero concluir, contudo, fazendo 2 aplicações. Uma nessa noite sobre a necessidade de receber perdão. Porque talvez você tenha ouvido essa história toda, essa mensagem, talvez você tenha visto os pontos pelos quais foram fundamentais para que José tivesse condições de responder com perdão aquilo que talvez nós julgássemos que, se não fôssemos cristãos, que seria importante ele responder com vingança. Mas talvez nessa história toda, nessa noite aqui, você não tenha se identificado com José, mas você se identifica com os irmãos dele. É possível que nessa noite você não é alguém que sofreu injustamente, mas você é alguém que fez alguém sofrer, talvez da sua casa, da sua família, da sua igreja, do seu relacionamento. E é você nessa noite que precisa de perdão. Porque talvez você já esteja olhando para a sua história há um tempão como Judá, já tenha reconhecido para você o erro que você fez, como Judá disse para José: nós machucamos o nosso pai porque agimos de forma errada com o nosso irmão. Só tem um problema: você não se livra da culpa. Você não se livra do peso da culpa daquilo que você fez. Ver que José estava vivo não foi um alívio somente para o seu pai, certamente foi um alívio para os seus irmãos, que não sabiam do paradeiro daquele que eles haviam vendido há 22 anos atrás. Se esse é o seu caso nessa noite, se você se identifica com os irmãos de José porque foi você que fez alguém sofrer injustamente, e você não consegue se livrar da culpa de ter feito o que fez no passado, eu quero falar para você uma coisa. José, como personagem bíblico do Antigo Testamento, ele tipifica a pessoa de Jesus Cristo. Existe uma disciplina também que a gente estuda na teologia chamada tipologia bíblica. E a tipologia, ela nos ensina o que pessoas, via de regra, do Antigo Testamento, pessoas, instituições e cerimônias representam no Novo Testamento em associação com a pessoa de Jesus ou alguma coisa da sua obra vicária.
Então, nesse sentido, José é um tipo de Cristo, ele tipifica a pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Por alguns motivos, e eu quero dar alguns para você. Primeiro, ele foi traído pelos seus próprios irmãos. Jesus também foi crucificado por causa do seu próprio povo, por causa dos seus próprios irmãos. José tipifica Cristo por conta disso. Fora isso, assim como José, Jesus era inocente. Claro que Jesus era plenamente inocente. Não havia nele culpa alguma de nada, nunca. Mas nesse caso, não havia culpa em José. José nunca deixou de apontar para os seus irmãos a verdade dos sonhos que recebia da parte de Deus. E de forma injusta, José foi posto no sofrimento. Mas José também tipifica Cristo, sabe por quê, irmãos? Porque foi por meio do sofrimento de José que houve a preservação do povo de Deus. Foi por meio do sofrimento de José que Jacó teve a sua família preservada, 75 pessoas, junto com seus irmãos ali, as suas mulheres, a família toda que desceu para o Egito, para viver lá. 75 pessoas que são preservadas. E assim também José tipifica Cristo, porque por meio do seu sofrimento injusto, sofrimento de um inocente, o seu povo é preservado. E nesse sentido eu convido você que se identifica com os irmãos de José, você precisa olhar para Cristo. Como os irmãos de José precisaram receber o seu perdão naquele momento. Eles ainda não tinham certeza. Mais à frente, no final do livro de Gênesis, no capítulo 50, você vai ver que quando Jacó morre, seus irmãos temem novamente pela vida, porque eles chegam para José e dizem: olha, o negócio é o seguinte, José, papai antes de morrer disse que para a gente falar para você jurar que a gente pode continuar aqui e que você não vai fazer mal nenhum contra a gente. E José mais uma vez tem que lembrar seus irmãos: olha, eu entendi qual é a de vocês estão com medo, né? Vocês estão com medo de eu agora, papai, vocês estão pensando que eu estava perdoando vocês porque papai estava vivo e agora eu vou me vingar. Fiquem em paz. E ele novamente pacifica o coração dos seus irmãos. Seus irmãos precisam receber aquele perdão e sentir paz em seus corações. E se você precisa se livrar desse peso, dessa culpa que existe no seu coração, é sobre Cristo que você precisa lançar a sua dor, é sobre Cristo que você precisa lançar a sua culpa. Se você já se arrependeu daquilo que você fez, talvez você tenha sido Simeão, talvez você tenha sido Judá, talvez você tenha sido Rubem, talvez você tenha sido alguém que fez o mal e proporcionou o mal a alguém lá atrás, no passado, e essa culpa te remói, essa culpa te persegue, esse peso. Eu te convido hoje a receber o perdão, não de José, mas de Jesus. Aquele que de fato morreu para nos livrar dos nossos pecados, para levar as nossas culpas. Mas a segunda parte da minha aplicação vai para você que precisa perdoar, que talvez tenha se identificado com José nessa mensagem, nessa noite. Diga: sou eu esse, pastor. Eu estou sofrendo com isso há um tempão. Sou eu, só tenho um problema, eu não tenho conseguido perdoar. Eu não tenho conseguido perdoar o meu pai, eu não tenho conseguido perdoar a minha mãe, eu não tenho conseguido perdoar aqueles que me abandonaram quando deviam cuidar de mim. Eu não tenho conseguido perdoar o que os meus irmãos fizeram comigo. Eu não tenho conseguido perdoar o que as pessoas que eu mais amei fizeram contra mim. Irmão, se é com José que você se identifica, eu quero lembrar você que não perdoar e guardar mágoas e rancor é como tomar veneno todos os dias esperando que o outro morra.
Mas o perdão é o melhor remédio para a saúde emocional. O perdão é a asepsia da alma, como diz Hernandes Dias Lopes, a faxina da mente, a liberdade, a alforria do coração, é a cura para as nossas emoções. O perdão é um ato de misericórdia e manifestação da graça de Deus. Lembra? Perdoar é uma questão de obediência. Jesus nos ensinou. Porque fomos perdoados e nos foi ordenado perdoar. Perdoar é uma questão, irmãos, de coerência. Jesus nos ensinou, porque quando um homem foi perdoado de uma dívida de 100 denários, não perdoou outro que lhe devia, foi perdoado de uma dívida de 10 mil talentos, não perdoou uma dívida de 100 denários. 10 mil talentos era uma dívida impagável, 100 denários eram 6 meses de trabalho. Alguém que foi perdoado de uma dívida muito grande não perdoava o outro. E quando o rei soube disso, numa parábola que Jesus conta, ele diz: não devia tu ter tratado com misericórdia tal como te foi feito? É uma questão de coerência. Se você foi perdoado por Deus, você também precisa perdoar. E mais, perdoar é uma questão de sobrevivência. Porque Jesus diz que quem não perdoa fica sendo atormentado pelos verdugos da mente. Quanto mais ressentimento a gente guarda, querendo se vingar de uma pessoa que não está mais conosco e que o mal já foi feito, tanto quanto a gente deseja ficar longe daquela pessoa, mais próxima dela nós estamos. Não é assim, gente? Quando você tem ressentimento, mágoa de alguém, você não gosta de alguém, quando você lembra, você está no almoço, você perde a fome. Porque aquele cidadão senta na mesa do seu lado ali naquela hora. Não é? Parece estar ali com você. Você está naquela viagem maravilhosa, lembrou do que aquele infeliz te fez, ele sentou do lado do seu carro. Se a gente fosse da Universal, dizia que era o imposto. A gente quer se ver livre e aquilo se torna muito mais evidente. É uma questão de sobrevivência. Porque quando a gente dá essa liberdade ao outro, quem se liberta é a gente. Perdão é um ato de misericórdia e da graça, manifestação da graça. Ele é chamado para resolver os conflitos não resolvidos. O perdão, irmãos, toma como base uma memória dolorosa que quer se converter em uma memória feliz. Perdoar é lembrar sem sentir dor, é zerar a conta e não cobrar mais a dívida. E eu quero te fazer uma pergunta e terminar nessa noite, dizendo para você: tem alguém que você precisa perdoar? A hora é essa. Essa é a noite que você precisa abrir a sua boca e liberar o perdão no seu coração. Vamos orar. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um de nós aqui. Bem sabes que todos nós temos histórias para contar na vida. Algumas até que a gente não conta porque não vale a pena, porque a gente tem vergonha, porque nos fizeram mal, porque nos traumatizaram, porque nos envergonharam. Algumas porque a culpa toma conta de nós. Cada um dos meus irmãos está aqui nessa noite junto comigo, pode muito bem refletir nessa noite sobre aonde o Senhor fala. Alguns aqui talvez sejam aqueles como os irmãos de José, mas são filhos de Deus, são pessoas que estão aí no processo de caminhada contigo, mas reconhecem que ainda há culpa em seus corações porque não conseguiram se livrar, talvez, do mal que realizaram
contra alguém. Que nessa noite, Senhor, o Senhor lhes ajude a lançarem essa culpa sobre o Senhor, a tomarem posse de que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas culpas, todas as nossas enfermidades, tudo aquilo que era contra nós. Que esses irmãos sejam libertos, sejam livres para viver para a Tua glória. Mas também, Senhor, é possível que nessa noite haja aqueles que se identificam com José, que estão aqui já há muito tempo na caminhada cristã, mas ainda existe um pontinho de mágoa e ressentimento em seus corações. Irmãos que foram feridos, foram violentados, foram machucados, irmãos que têm vergonha, medo, culpa e às vezes até um desejo de vingança ainda em seus corações. Senhor, que nessa noite possam, como José, enxergar a Tua providência e graça. Porque chegaram aqui, porque talvez por meio de todas as circunstâncias, por mais difíceis que tenham sido, conduziram eles ao conhecimento do Senhor, fizeram com que eles conhecessem a verdade, o Deus que liberta. Talvez até aquela tristeza, aquela mágoa tenha sido mola propulsora para se tornarem competentes, perfeccionistas, capazes, para mostrarem para os outros que eram capazes de fazer, de vencer, e podem até mesmo olhar para trás hoje em dia e dizer: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Mas também precisam, Senhor, como José, mesmo tendo superado o sofrimento da casa do pai, mesmo tendo reconhecido a Tua boa mão sobre o seu crescimento, como foi libertador para José poder experimentar na prática a libertação dos seus irmãos e a libertação de todo e qualquer sentimento de angústia, de mágoa e de ressentimento. Ah, Senhor, se nessa noite isso estiver acontecendo com algum de nós, faz assim como aconteceu com José, que o coração desse irmão, o coração dessa irmã se liberte desse peso, dessa tristeza, dessa dor. Porque a família às vezes faz isso com a gente. Alguns de nós têm a bênção de ter tido uma família completamente estruturada, amorosa, que nos deu o melhor dessa vida. Mas alguns de nós pegou famílias desestruturadas, violentas, pais e mães insanos, descompensados, irmãos perversos, amigos, tios. Mas o Senhor conhece todas essas coisas, e certamente essa é uma noite que o Senhor deseja libertar o nosso coração de toda dor, de toda angústia e de toda tristeza. Então, Senhor, me alegro aqui, termino a minha oração agradecendo ao Senhor junto com os meus irmãos, pedindo que o Senhor de fato possa auxiliar cada um que nessa noite se identifica de uma forma ou de outra com essa história desse personagem da Tua palavra. Que seja assim para a glória do Teu nome.